E aí, eu sou o Cole e saiu God of War Ragnarok e novamente eu sou pobre e não joguei o jogo, não comprei. Mas eu vi o Alan jogando e foi bem legal, foi bem legal. Quando saiu o God of War 2018, eu também não joguei ele quando ele saiu. Na verdade só fui jogar lá pelo final do ano quando eu ganhei meu PlayStation 4. Que foi o primeiro videogame decente que eu tive, fora o Play 2. Quando eu vi o Alan jogando, eu lembro de gostar muito da estética, porque eu já era muito fã da franquia e eu abracei a mudança que a franquia teve, sabe? A neve, toda a mudança de mitologia, eu lembro de gostar bastante e de abraçar instantaneamente. Eu gostei das novas terras, eu gostei da nova música, eu gostei da gameplay nova, eu gostei do novo Kratos no geral, mesmo ele estando mais velho. E eu sei que muita gente não gosta dessas coisas que me fazem gostar ainda mais dessa franquia. Ela ter mudado tão de repente, do nada, assim, sabe? Tipo, ficar um hiato sem lançar jogos e de repente, BUM! Um jogo grande, sabe? Mas como um jogo de um deus da guerra que transa, mata e esfola, mudou a minha vida. É sobre isso que eu vou falar hoje, nesse especial de fim de ano. Então, se inscreve, dá like, comenta o que te tocou nesse jogo ou em outros jogos, assim como eu fui tocado. Deem sugestões de vídeo e lembrando que eu tenho um Instagram de arte, eu comecei com ele primeiro. E vão lá agora mesmo tem uma arte de God of War Ragnarok e deu muito trabalho de fazer tanto vídeo quanto a arte, então vocês podem compartilhar, me sigam em todas as redes sociais. Vambora! Eu comecei a jogar a franquia God of War como qualquer outra pessoa da minha idade, sabe? Começando no Play 2, o primeiro e o segundo jogo. Desde essa época eu senti uma estranheza nesses jogos, apesar da brutalidade clara. Além deles verdadeiramente me darem medo, eu me sentia meio intimidado com aquela história, porque ela era pesada, sabe? Eu enquanto criança, jovem, nunca tinha tido contato com uma história tão violenta e pesada quanto a do Kratos. Por mais que naquela época fosse só uma desculpa pra sair matando qualquer coisa que viesse pela sua frente, eu admirava muito essa história, mesmo ela estando tecnicamente em segundo plano pras pessoas, perante a gameplay, que era hack and slash, todo mundo achava bem legal. Eu também achava legal, inclusive eu amo as lâminas do caos e todas as armas que tem nesse jogo. Menos a marreta eu não gosto. Enfim, eu fiquei incrédulo com tudo aquilo, mas eu não vou entrar tanto nesse mérito desses 2, 3 primeiros jogos, porque eu queria focar nos 2 últimos. O que eu tenho que dizer do início da franquia é digno. Aqueles jogos são todos dignos de um início de uma franquia. Aqueles jogos foram uma revolução no mundo dos jogos, trazendo um nível de violência e brutalidade nunca antes vistos. Um peso para a história que era inacreditável e fez com que várias pessoas começassem a levar videogame a sério e parou de ser brincadeira de criança e começou a ser entretenimento de verdade, por mais que não tenha sido exatamente por isso que a mídia se tentou. Como a gente sabe, a mídia é sempre tentando retratar videogame como tópico de violência, de que gera violência nas crianças, mas a gente sabe que isso é mentira, né? Mas mesmo o ponto de atenção sendo tão polêmico, isso ajudou God of War a ganhar um espaço na época, o que fez com que ele virasse famoso no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, que a gente jogava naquele Play 2 desbloqueado e era muito irado. Se você parar pra pensar, God of War é meio que um obrigatório de Play 2, sabe? Você pensa nele do mesmo jeito que você pensa em GTA San Andreas, por exemplo. O fator nostalgia ativa na hora. Falando da história, os pontos iniciais da trajetória do Kratos contêm violência, sangue, vingança e matança. Até então a gente tem o mortal, inicialmente, que era atormentado por pesadelos e busca se livrar deles, servindo aos deuses. Essa é a história do primeiro jogo, mais ou menos. Matando seu antigo mestre e se tornando o novo deus da guerra no processo. Ao final disso, sentindo-se traído pelos deuses, ele meio que se rebela, sacou? Enquanto deus da guerra. E os deuses respondem à altura, tirando seus poderes, o derrubando do Olimpo e matando ele. Ele morreu pelo próprio pai. It did not have to be this way, my son. This path is of your choosing. A choice from the gods is as useless
as the gods themselves. Even now, as you draw your last breath, you continue to defy me. Everything you have ever known, Kratos, will now suffer because of your sacrilege. E aí o Kratos entra novamente numa história de vingança, dessa vez junto com os titãs e o exército de titãs, só que isso resulta em traição. Ele é traído pelos titãs e no final ele se vinga. Se vinga de Gaia, se vinga de Zeus, se vinga do Olimpo, se vinga da Grécia inteira. Quando eu comecei o God of War 2018, na hora eu acreditei naquele novo Kratos. Eu acreditei que depois de destruir o mundo inteiro, ele foi o mais longe possível. Nessa hora muita gente interpreta errado o que realmente aconteceu, como se tudo que ele tivesse feito nos 3 outros jogos fosse apagado e tivesse recomeçado do zero, sabe? Um Kratos Nutella. Mas só de observar o comportamento desse Kratos com o filho dele e com as outras pessoas do jogo, logo no começo dá pra notar as tentativas claras dele de se controlar e de se esconder. De esconder o passado e de esconder quem ele era, tanto do filho quanto de qualquer outra criatura que aparecesse pela frente. E você vê um Kratos diferente, sabe? O Kratos tentando fugir de problemas que claramente ele não fugiria, como um estranho vindo bater na porta dele, puxar a briga do nada, e ele recua. Ele não quer lutar. Por mais que ele seja forçado a lutar, ele não quer lutar. E isso diz muito sobre o novo Kratos. Saia da minha casa. Você vai ter que me matar para isso acontecer. Eu avisei. Finalmente! E bom, nessa nova etapa, a gente tem um deus da guerra aposentado voltando ativa para cumprir o último desejo da sua esposa. Um desejo que fará ele e o Atreus se conectarem de verdade como pai e filho, porque o Kratos tinha medo de qualquer coisa dele que fosse pro Atreus. E isso realmente acontece no jogo. Futuramente, ele cria laços tanto com Atreus, quanto com Mimir, quanto com a Freya, o Brock, o Sindri, todo mundo que ele vai conhecendo, porque nosso Kratos tá diferente. E ao longo desse jogo, eu me lembro muito de pensar como é que uma pessoa que fez tudo o que ele fez conseguiu simplesmente ir embora, sabe? E agora ele tá vivendo tranquilamente com sua nova família, mesmo depois de tudo, mesmo depois de ter destruído o mundo. Claro que eu sei que o medo do passado dele ainda assombrava ele, mas isso também entra na pergunta: como? Como ele se aguenta? Como é que ele tá vivendo? Esse jogo não é bem uma história de redenção. Eu interpreto como lidar com as consequências de quem você se tornou e aprender a ser alguém melhor. Mesmo no final do jogo, quando ele se liberta daquelas tormentas, daquele medo de que o Atreus descobrisse a verdade sobre ele não se sente nem realizado e nem feliz e nem livre, por mais que pareça, por mais que a Santa Mônica queira transparecer que ele está sentindo aqueles sentimentos. Não é isso que ele está sentindo. Ele não se sente nem realizado, nem feliz e nem completo. Ele continua incompleto e isso dá início a uma nova trajetória. Quando a gente conquista algo que a gente almejou muito por muito tempo, depois de um prazer momentâneo, o sentimento é o de vazio, o de decepção, porque você acabou de conquistar o seu propósito e você acabou de perder um propósito. Você acabou de perder o seu objetivo. E perder o objetivo deixa as pessoas confusas, deixa as pessoas sem saberem para onde ir, e isso deixa muita gente naquele loop infinito de buscar e buscar e buscar e buscar, atingir o objetivo, achar que esse objetivo vai te deixar realizado, não acontecer e você definir um próximo objetivo. Daí você se pergunta, pra que viver? Se esse sentimento de realização, se esse sentimento de estar completo não existe, basicamente. Se você busca tudo o que você sempre quis e mesmo assim você não está satisfeito, mesmo assim você não é a pessoa mais feliz do mundo e mesmo assim você não está feliz. O Kratos dos primeiros jogos era uma pessoa que queria uma conquista após a outra, como eu ou como você também podemos ser. Depois de entregar sua alma a Ares para vencer seus inimigos, ele vence os inimigos.
mas ele ganha novos, ganha pesadelos. E depois de se entregar aos deuses, ele vence Ares, que era o causador dos seus pesadelos, digamos assim. E depois disso, ele se torna um deus da guerra. Agora Kratos é um deus, Kratos tem tudo. Kratos nunca mais precisaria de nada. Ou seja, ele venceu. Ele tá no topo. Até ele se sentir infeliz e insatisfeito e começa a provocar a ira dos deuses. Deuses esses que se vingam matando Kratos, e aí o objetivo do Kratos é novamente a vingança. E depois de jurar vingança, o Kratos cumpriu. Kratos se vingou do seu pai, Kratos se vingou de Gaia, Kratos se vingou de Ares, Kratos destruiu o mundo em que ele vivia. Não tinha mais nada para ele se vingar. Não tinha mais objetivo. You have done well, Kratos. E mesmo quando ele resolveu se isolar de tudo, a culpa perseguia ele para todo lado. Mesmo quando estava tudo destruído, mesmo quando não existia nada, mesmo depois de um século. Em Breaking Bad, uma das minhas cenas favoritas, existe uma situação onde o Jesse Pinkman, depois de uma certa atitude que eu não vou falar aqui, começa a se sentir muito culpado e precisa ir para uma clínica de reabilitação. E dentro dessa clínica existe um tutor que diz para todo mundo que tá ali que eles não devem se culpar, que eles não devem deixar aquilo abalar eles, que eles devem seguir em frente, independente do que tenha acontecido. E nesse momento, quando o Jesse é pressionado a participar, ele pergunta o que esse cara fez pra estar ali dando ordem pra eles, o que ele tinha feito pra estar dizendo pra eles que eles devem superar, que eles são pessoas boas e que eles não devem se culpar. E é nesse momento que ele revela que ele, bêbado, atropelou a filha dele de 6 anos. E essa pessoa tá ali, dando conselho pra eles, de como se perdoar e que existe um caminho pra você se poupar. E a pergunta seguinte do Jesse é: como você se perdoa? I killed my daughter. It's my birthday. Come on. They're not gonna sell it to me. She's saying no. So I'm pissed. And the clock is ticking, so I jump in my truck. She's my 6-year-old daughter. She's playing at the end of the driveway. A questão aqui é que não é sobre nem se perdoar, nem sobre apagar o seu passado, nem sobre se curar e nem buscar um objetivo milagroso. É sobre tentar e só tentar ser melhor. Não ser melhor do que os outros, não ser o melhor em nada. Como Hemingway disse, não há nada de nobre em ser superior ao seu semelhante. A verdadeira nobreza é ser superior ao seu antigo eu. E é sobre isso que se trata God of War Ragnarok. Sobre ser melhor do que você jamais foi. Falando agora do game em si, ele apresenta várias situações no núcleo familiar do Kratos, do Atreus, da Freya e de toda a turma ali, onde tanto o Atreus quanto o Kratos e as outras pessoas estão apenas tentando ser melhores do que eles já foram. O Atreus tentando se provar um guerreiro poderoso por Kratos, o Kratos tentando ser um pai melhor do que ele foi com a Calliope, a Freya tentando perdoar o Kratos porque ele fez com Baldur. Tá todo mundo, o tempo todo, buscando ser melhor. O tempo todo no jogo. Mas eu não acho que ela quisesse fazer você correr riscos tolos. Mas e se os gigantes contarem comigo? Que gigantes! Eu conto com você. Que fique seguro. Seja sábio. Mas E pense como um homem, não como uma criança. e se a ida do Loki pro Bosque de Ferro for o único jeito... Você é o Atreus. Meu filho. E nada mais. Entendeu? Perdi a Eu fome. perdi a fome. Caralho, meteu mesmo, adolescente! Isso tá lá desde o começo. Desde o começo do jogo, tentamos ser melhores. E mesmo tentando ser melhores do que eles jamais foram, eles erram, eles brigam, eles discutem, e mesmo assim tá cada um dando o seu melhor, tá cada um tentando ser melhor. E é por isso que essa história é incrível, porque os erros não são erros, são apenas atitudes de pessoas. De pessoas para pessoas.
Apesar de ter deuses, elfos, gnomos, duende, ainda assim são pessoas. Você que não vê sentido nesses ciclos, talvez você apenas não esteja vendo o seu melhor. Suas falhas não te definem, seus pecados não te definem, nem seus erros e nem seus acertos. Nada disso te define. O quão você é bom ou o quão você é ruim, você deve apenas entender quem você era ontem e quem você quer ser hoje. Se você quer ser igual à pessoa que você era ontem, ou se você quer ser melhor hoje e melhor amanhã do que você era hoje. Se o seu eu de ontem se sentir intimidado, inspirado pelo seu eu de hoje, você já está no caminho certo, independente de que etapa da vida você esteja. Você pode ser uma criança, você pode ser um adulto ou você pode ser um adolescente. Independente de como for, se passou um ano, um mês, 2 meses e você aprendeu uma coisa nova ou você conheceu uma pessoa nova, você já é alguém melhor. Você é uma pessoa melhor do que você jamais foi, independente de como você esteja. O destino surpreende se você deixar. Faça o que for necessário. Não porque estava escrito. Nós vamos fazer o nosso destino. Quando era criança, um dos meus maiores sonhos era ter cabelo grande, que nem eu tenho hoje. Mesmo as pessoas me fazendo raspar meu cabelo dia após dia, chegou uma hora que eu fui melhor, que eu consegui deixar meu cabelo crescer, eu consegui cuidar do meu cabelo e consegui reformular ele a ponto de ter um cabelo grande. E pra você pode até ser simples, pra você pode ser uma conquista boba ter um cabelo grande, qualquer pessoa consegue deixar o cabelo crescer. Mas pra mim é o meu jeito de ser melhor do que eu era antes. O eu pequeno ia ficar totalmente inspirado pelo meu eu de agora. Eu lembro de querer ser inteligente, eu lembro de querer ser diferente. E hoje eu sei muito mais do que eu sabia quando eu tinha 10 anos. E hoje eu tomo caminhos muito diferentes do que eu esperava quando eu tinha 10 anos. Hoje eu sou completamente outra pessoa, porque eu fui me tornando melhor ao longo do tempo. E eu com certeza sou melhor hoje do que eu era melhor ontem. Nesse ano de 2022, muita coisa aconteceu. E desde quando eu nasci, muita coisa aconteceu também. Mas até o momento, até o fracasso, no fim de um ciclo, no começo de um novo, tá tudo bem, porque eu e você, nesse momento, apenas temos que ser melhores do que já somos. E isso é sobre pessoas tentando ser melhores. Hoje, seremos melhores. Muito obrigado se você ficou até aqui. Esse foi um vídeo mais sério, não teve tanta piada, não teve tanto truque de edição assim. Eu queria que as pessoas novas que viessem me ver no canal tivessem algo mais concreto, uma base mais sólida, com um conteúdo mais bem trabalhado. Esse vídeo aqui deu muito trabalho, vocês não imaginam o quanto de trabalho que deu. E eu vou pedir pra vocês o seu humilde like se você gostou, se você até aqui você gostou. Compartilha, se inscreve e que em 2023 nos tornemos melhores. Feliz ano novo e tchau!